Bom dia, está no ar mais um programa Médico da Família. Hoje, 18 de dezembro, quinta-feira. A coluna vertebral é composta por vértebras, em cujo interior existe um canal, por onde passa a medula espinhal ou nervosa. Entre as vértebras cervicais, torácicas e lombares estão os discos intervertebrais, estruturas em forma de anel, constituídas por tecido cartilaginoso e elástico, cuja função é evitar o atrito entre uma vértebra e outra e amortecer o impacto. Os discos intervertebrais desgastam-se com o tempo e o uso repetitivo, o que facilita a formação de hérnias de disco, ou seja, parte deles sai da posição normal e comprime as raízes nervosas que emergem da coluna. O problema é mais frequente nas regiões lombar e cervical, por serem áreas mais expostas ao movimento e que suportam mais carga. No programa de hoje vamos falar sobre hérnia de disco, pedido especial feito por vocês, nossos telespectadores, através de cartas, e-mails e telefonemas. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Mara Benites, lá do Jardim Carioca, para Sebastiana Gomes, da Vila Alba. E um abraço especial a todos os funcionários e funcionárias da rede Comper de supermercados, que fazem um trabalho maravilhoso atendendo bem a população de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. A palavra hérnia significa projeção ou saída através de uma fissura ou orifício, de uma estrutura contida. O disco intervertebral é a estrutura cartilaginosa que fica entre uma vértebra e outra da coluna vertebral. Para falar mais sobre este assunto, estamos aqui com um amigo ortopedista, Dr. Diogo Carvalho. Bom dia, Dr. Diogo. Bom dia. Prazer tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa para falar de um tema que os nossos telespectadores solicitaram. E eu gostaria que o senhor falasse o que vem a ser hérnia de disco de uma forma que todos possam entender. Vamos lá. Eu trouxe isso daqui, para a gente poder explicar um pouco. Então, a coluna vertebral, ela é formada, por vértebras e entre as vértebras nós temos o disco intervertebral. Esse disco ele é formado por cartilagem, de uma maneira geral. E nós temos também uma estrutura que fica no canal vertebral, que é a medula, e onde tem os nervos que saem da medula. Então, a hérnia de disco nada mais é que esse disco intervertebral, quando ele começa a funcionar de uma maneira diferente, e isso daqui começa a comprimir a medula ou os nervos que saem. Então, isso a gente chama de hérnia de disco, quando o disco vem para trás, normalmente, e começa a comprimir os nervos. Comprimindo os nervos, a pessoa começa a sentir dores, o que mais? Começa a ter os sintomas, que é os sintomas práticos, os sintomas comuns, da hérnia de disco, que é a dor ciática, que é aquela dor no trajeto do nervo. Geralmente, a hérnia mais comum é na região lombar e na região cervical. Na região lombar, para que possam entender, aqui isso. No dorso, perto dos rins, A nossa coluna, ela é dividida em 5 colunas, Certo. Então, nós temos a coluna cervical, que ela fica nessa região. Temos a coluna torácica, no meio das costas. Certo. A lombar um pouco mais abaixo, Nós temos o sacro e o cóccix. Então, ela é dividida em 5 partes, 5 regiões. Onde nós temos que mais comum a hérnia de disco são na região cervical e lombar, devido a uma maior mobilidade da coluna. E dá muita dor, doutor Diogo? Dá muita dor, dá uma dor. A dor principal é aquela dor que desce para a perna,
né, bem no trajeto do nervo onde está sendo comprimido a raiz, né? E o que causa? Porque às vezes as pessoas em casa que não têm hernia de disco falam, será que eu vou ter? O que causa? Tem uma predisposição? Tem alguma coisa que pode... Sim, tem vários fatores, né, que associados levam a pessoa a desenvolver uma hérnia de disco. Costumo dizer que assim, os fatores principais, nós temos muitos, né? Os principais, em primeiro lugar, a predisposição genética, né? A história familiar. Então, quando nós temos alguém na família que tem um problema de coluna, que já fez um tratamento de uma hérnia de disco, nós temos que nos cuidar muito mais para evitar que nós temos também, porque a chance de nós termos essa hérnia de disco aumenta bastante. O peso acima do normal, né? O sedentarismo, a falta de atividade física, o trabalho com esforço repetitivo ou um trauma agudo, uma pessoa que caiu de um caminhão, alguma coisa assim, o tabagismo, o fumo também. O fumo, ele praticamente destrói o disco e ele favorece, né, o início da hérnia de disco. Então nós temos vários fatores que associados faz com que nós desenvolvemos a hérnia de disco. Esse cigarro não faz bem para ninguém, vocês estão vendo, né? Tem um monte de coisa que o cigarro atrapalha, até hérnia de disco, eu nem sabia disso. O bom agora é que acabou até o fumódromo, aquela hipocrisia de ter um lugarzinho para fumar dentro de uma repartição pública ou qualquer lugar. Acabou, é lei federal. A lei municipal é de minha autoria, que proíbe fumar em ambiente coberto. Agora tem a lei federal, nem fumódromo, com respeito a quem fuma, mas fuma lá no ar livre que você não causa mal para ninguém, só para você mesmo. Doutor Diogo, como que é feito o diagnóstico? É clínico, a pessoa chega com dor e já faz ou tem um exame específico? O diagnóstico ele é feito através da história clínica, do exame físico e dos exames complementares, né? Na história clínica é aquela dor que desce para a perna, que hoje é bem conhecida, né? Que a gente fala a famosa ciática, né? Dor do nervo ciático. Na verdade, é uma dor devido a uma compressão de uma raiz. A pessoa começa com sintomas de dor, depois dormência, formigamento e assim sucessivamente até perda de força. E o diagnóstico, o exame principal, o exame padrão ouro hoje que nós temos é a ressonância magnética. Então ela é o exame que nos ajuda a fechar um diagnóstico de hérnia de disco. Como vocês veem, é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas nós vamos ver no próximo bloco se tem tratamento, como é feito, se tem cura. Portanto, não saia daí não, é rapidinho. Já voltamos.